Weldon Keys. Weldon Keys nasceu em 1914 na cidade de Beatrice, Nebraska. Depois do ensino médio, ele cursou a universidade e rejeitou entrar no negócio de manufatura da família. Em vez disso, ele buscou interesses mais criativos e começou a escrever. Em 1937, ele se mudou para Colorado, iniciou um curso de biblioteconomia e casou-se com Anne Swan no mesmo ano. Morando no Colorado e se adaptando à nova vida, Weldon começou a escrever poemas e histórias com mais frequência. Seu romance, Fall Quarter, foi escrito no final dos anos 30 e, embora ele tenha tentado publicá-lo, a editora desistiu do contrato após o ataque a Pearl Harbor em 1941. O romance, descrito como uma comédia sombria e satírica, gerou preocupação nos editores de que as críticas de Weldon aos americanos de pequenas cidades soassem antipatrióticas, considerando os acontecimentos mundiais. Foi publicado bem depois de seu desaparecimento, em 1990. O ano de 1941 não foi totalmente ruim para ele, no entanto, já que seu conto, A Vida da Mente, apareceu em melhores contos curtos. Weldon mudou-se depois para Nova York, onde lançou sua primeira coletânea de poesias em 1943, O Último Homem. Nos anos seguintes, ele se mudou entre Nova York, São Francisco e Cape Cod, trabalhando como crítico de cinema e roteirista. Ele era, por todas as contas, um crítico muito direto e franco, referindo-se à peça The Cocktail Party, de Thomas Stearns Eliot, como assustadoramente amadora e descrevendo pinturas de Robert Motherwell como monstruosas e insondáveis. Apesar de não ter formação artística, Weldon começou a criar suas próprias peças, muitas vezes abstratas em estilo. Em 1950, seu trabalho foi exposto ao lado de nomes como Picasso. Mas Weldon continuou a criar poesia. Em 1953, ele colaborou com um clarinetista de jazz para escrever baladas e, nos anos seguintes, exibiu mais de sua arte, incluindo colagens em exposições. Porém, em 1954, sua vida mudou drasticamente quando o alcoolismo e a paranoia de sua esposa resultaram em um colapso mental. Ela foi internada pouco tempo depois e Weldon pediu o divórcio. Ele começou a escrever o livro Comunicação Não Verbal com o psiquiatra George Rush por volta dessa época, que foi resultado de seu tempo trabalhando como assistente de pesquisa em uma instituição psiquiátrica no início dos anos 50. Para ilustrar o livro, Weldon começou a tirar fotografias, que era outro novo meio criativo para ele. Apesar de todos os esforços artísticos de Weldon, nenhum parecia lhe trazer o sucesso e a realização almejados. Suas parcerias musicais não deram certo, sua empresa de cinema acabou em processo judicial e um prédio alugado para apresentações foi fechado por um bombeiro em 1955 dias antes da estreia de uma peça que escreveu para amigos atores. Ademais, o humor de Weldon teria sido afetado pelo término de seu matrimônio. Apesar de ter tido relacionamentos após o divórcio, eles foram breves e frequentemente terminaram de forma abrupta. Ele também era conhecido por se automedicar com barbitúricos nessa época. A última notícia de Weldon foi em 18 de julho de 1955, uma segunda-feira. Naquela tarde, ele ligou para dois de seus amigos. A primeira era Janet Richards, que estava a caminho de buscar sua sogra no aeroporto. Weldon supostamente disse a ela: "As coisas estão bem ruins, eu posso ir para o México para ficar." Ele, supostamente, era fascinado pelo país graças a vários romances que ele havia lido, incluindo Sob o Vulcão, de Malcolm Lowry. Janet, no entanto, estava muito distraída e não entendeu a gravidade da situação de seu amigo. Ela refletiria mais tarde: "Eu me senti como um assassino." O outro amigo que Weldon ligou naquele dia foi Pauline Kael, escritora e locutora, a quem ele perguntou: "O que te mantém em movimento?" No dia seguinte, um patrulheiro rodoviário encontrou o carro de Weldon no lado norte da ponte Golden Gate. As chaves ainda estavam na ignição. Dois amigos do escritor foram ao seu apartamento
e descobriram que seu gato, Lonesome, ainda estava lá, com um par de meias vermelhas na pia. Sua carteira, relógio, saco de dormir e livro de conta-poupança estavam todos desaparecidos. Ele desapareceu sem deixar bilhete e segue desaparecido até hoje. Sean Flynn. Sean Flynn nasceu em 31 de maio de 1941, filho do ícone australiano-americano de Hollywood Errol Flynn e da atriz franco-americana Lily Demeter. O casal se casou 6 anos antes, quando Errol era relativamente desconhecido, e se divorciou em 1942 após uma união tumultuada, na qual Errol acusou Lily de ser instável e violenta. Após a separação, Sean foi criado principalmente por sua mãe. Ele estudou em Lawrenceville, Nova Jersey, e após se formar, ingressou na Duke University, em Durham, Carolina do Norte, mas desistiu para seguir a carreira de ator. Sean teve alguns papéis menores antes de conseguir seu primeiro papel principal em O Filho do Capitão Blood, a sequência do sucesso de seu pai, Capitão Blood. Pouco depois de assinar o contrato para o filme, em 1961, ele também assinou um contrato de gravação com a High Fidelity RV Records, com quem já havia gravado várias músicas. Ao longo do início e meados dos anos 60, ele assumiu várias outras partes de filmes e televisão, incluindo Pare o Trem, 349, Missão em Veneza e O Templo do Elefante Branco. Contudo, até 1964, ele já estava entediado com a atuação. Apesar de ter atuado até 1966, ele dedicava seu tempo livre a experimentar novidades. Em 1964, ele foi guarda de caça no Quênia e tentou se tornar guia de safari. Ele voltava às telas quando precisava de grana. Seu último e 8º filme, 5 à Deriva, em Singapura, foi filmado em 1966 e lançado em 1968. Em janeiro de 1966, antes das filmagens de 5 à Deriva, Sean foi ao Vietnã do Sul como fotojornalista, trabalhando para as revistas Paris Match, Time Life e United Press International. Essa carreira parecia funcionar bem para Sean. Rapidamente, suas fotos estavam sendo publicadas em revistas e jornais ao redor do mundo, e ele fez fama como um jornalista disposto a entrar em áreas de alto risco e até mesmo se colocar no meio do combate para obter fotos que não apenas eram boas, mas mostravam as realidades brutais e trágicas dos acontecimentos globais. 4 meses e após chegar ao Vietnã do Sul, em abril de 1966, Sean e sua patrulha, composta por boinas verdes dos Estados Unidos da América e mercenários Nung, foram emboscados pelo Viet Cong. Na ocasião, armado com um fuzil de assalto, ele foi repentinamente lançado em combate, obrigado a lutar para sair junto com os demais homens. Ele escapou do conflito com apenas uma lesão no joelho e depois refletiu, afirmando que pensou que não só ele, mas todos estavam ferrados. No mesmo ano, ele supostamente salvou um grupo de soldados de um desastre ao identificar uma mina enquanto tirava fotografias, permitindo que evitassem baixas. Em 1967, Sean foi à Jordânia cobrir a guerra árabe-israelense. Ele voltou ao Vietnã no fim de 1968, após a ofensiva do Tet. Enquanto trabalhava como cinegrafista para a Columbia Broadcasting System News, foi ferido durante um confronto entre as forças dos Estados Unidos da América e do Vietnã do Norte. Ele viajou para o Camboja em 1970, após saber que os vietnamitas do Norte avançavam no país. Sean foi visto pela última vez em 6 de abril de 1970, aos 28 anos. Ele e o colega fotojornalista Dana Stone decidiram viajar de Phnom Penh para uma coletiva de imprensa em Saigon em suas motos, enquanto a maioria de seus colegas repórteres optou por viajar de limusine. Steve Bell, o último repórter a vê-los vivos, contou ao Independent: "Depois todos voltamos para Phnom Penh, mas eles quiseram seguir em frente. Eles ouviram que havia um posto de controle, operado pelo Viet Cong.
Achei que dava para ver o Vietcong lá. Steve fotografou a dupla antes da jornada final deles. Voltamos para Phnom Penh e ninguém nunca mais os viu. Acho que eles foram alguns dos primeiros a desaparecer. Ainda não havia chegado ao ponto em que sabíamos o quão perigoso era. Sean e Dana estavam ansiosos para entrevistar as tropas, sem se intimidar com a possível violência que poderiam enfrentar. Em junho, cerca de 25 jornalistas haviam sido capturados no Camboja, com 4 tendo sido detidos no mesmo dia em que Sean e Dana desapareceram. 3 jornalistas foram devolvidos aos seus países, mas alguns foram mortos e muitos permanecem desaparecidos. Nem Sean nem Dana foram vistos novamente, e seus corpos nunca foram recuperados. Nos anos seguintes, surgiram muitos rumores e teorias sobre seu desaparecimento. Fontes indígenas relatam que os dois foram mortos em 1971 no Camboja. Outros, incluindo uma mensagem de rádio interceptada da liderança do Vietcong, sugeriam que os dois ainda viviam. Relatórios apontaram rumores em aldeias cambojanas de que uma estrela de cinema estava em cativeiro. Depois que Sean desapareceu, sua mãe Lily gastou boa parte de sua fortuna procurando por ele. Ela nunca o encontrou e ele foi declarado legalmente morto em 1984. Ela morreu 10 anos depois, ainda sem saber o que aconteceu com seu filho. Em 2010, relatórios indicaram que os restos mortais de Sean foram descobertos, mas ainda aguardavam testes de DNA para confirmação. O corpo foi encontrado por 2 caçadores de ossos amadores que, em uma atitude controversa, tentaram então vender a história de sua descoberta para o maior lance. Jornalistas, incluindo Tim Page, colega de Dana e Sean, que buscou respostas por si mesmo, criticaram a escavação dos restos mortais, observando que foi realizada de forma não profissional e pode ter perturbado uma grande sepultura com restos de outros jornalistas desaparecidos. Tim afirmou que havia escavado o mesmo local em 2009 e encontrou fragmentos de ossos e dentes que foram entregues para teste. Os restos encontrados pelos caçadores de ossos foram supostamente localizados depois que um homem local afirmou que havia testemunhado a execução de um estrangeiro alto e loiro que foi forçado a cavar sua própria sepultura antes de ser espancado até a morte. Porém, em junho, os resultados dos testes revelaram que os restos esqueléticos não eram de Sean. Nem Sean nem Dana foram encontrados. Thomas Hale Boggs, Sr. Thomas Hale Boggs, Sr. nasceu em 15 de fevereiro de 1914, em Long Beach, Mississippi. Após se formar no ensino médio, ele frequentou a Universidade Tulane, onde obteve um diploma em jornalismo e, posteriormente, um diploma em direito. No entanto, apesar de ter advogado por pouco tempo, logo iniciou carreira na política. Em 1941, ele foi eleito deputado federal. Com 26 anos, ele era o membro mais jovem do Congresso. Contudo, nos anos seguintes, ele perdeu a reeleição e depois serviu na Marinha dos Estados Unidos da América durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, ele voltou à política e retornou ao Congresso. Nas próximas décadas, ele seria reeleito 13 vezes. Embora popular entre os eleitores, Thomas não estava sem suas controvérsias, uma das mais notáveis ocorrendo em 5 de abril de 1971, quando, como líder da maioria na Câmara, ele pediu a renúncia de J. Edgar Hoover, o diretor do Federal Bureau of Investigation. Ele acusou a agência de grampear os telefones dos membros do Congresso e colocar agentes nos campi para espionar estudantes e membros do corpo docente, comparando tais ações às táticas da União Soviética e da Gestapo de Hitler. O Federal Bureau of Investigation negou ter grampeado telefones do Congresso. Muitos colegas de Thomas ficaram surpresos com o surto que estampou as manchetes. No dia seguinte, o presidente Richard Nixon informou ao líder minoritário republicano Gerald Ford
que não podia mais receber conselhos de Thomas e solicitou um conselheiro alternativo. Ford supostamente especulou que o líder da maioria tinha bebido demais ou estava tomando algum tipo de droga que o fazia reagir com angústia. Em 16 de outubro de 1972, Thomas embarcou em um avião com o representante Nick Begich, do Alasca, para quem ele fazia campanha como líder da maioria na Câmara. O par, junto com o assistente de Nick, Russell Brown, e o piloto Don Jones, voavam para um evento de arrecadação de fundos para Nick, no Alasca. A aeronave decolou às 9 da manhã, mas nunca chegou. A busca pelo avião envolveu o Federal Bureau of Investigation, a Guarda Costeira, a Patrulha Aérea Civil e centenas de voluntários civis. Apesar da selva ter sido vasculhada em busca de vestígios do presumido destroço, nada foi encontrado. Apesar das coisas parecerem sombrias, os entes queridos dos desaparecidos esperavam logo um sinal de socorro, mas nada chegou. Este incidente levou à exigência de 1973 de que todas as aeronaves tenham transmissores de emergência indicadores de posição. O relatório do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes notou que o transmissor de emergência portátil do piloto foi esquecido em outra aeronave. Depois de 39 dias, em 24 de novembro, a busca terminou. Nenhuma das 4 pessoas a bordo do avião jamais foi encontrada, nem o próprio avião. Notavelmente, as condições climáticas no Alasca podem mudar rapidamente, o que levou a muita especulação de que, embora a manhã parecesse clara, o mau tempo acabou levando ao desaparecimento do avião e de todos a bordo. Porém, devido aos cargos de Thomas e Nick no governo, o sumiço deles tem sido escrutinado por conspiracionistas nas décadas seguintes. Rumores sugeriam que os homens forjaram seus desaparecimentos, foram sequestrados pela União Soviética ou que seu avião foi adulterado devido às recentes acusações de Thomas contra Hoover e o Federal Bureau of Investigation. O escândalo Watergate de Nixon apenas alimentou tais especulações. Até hoje, o paradeiro da aeronave e dos que estavam a bordo permanece um mistério. Thomas foi declarado morto em 3 de janeiro de 1973. Sua esposa, Lindy, o substituiu no Congresso. Ela serviu por mais de 17 anos. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.